Boa noite, 2 minutos para as 19 horas. Mariano Cabreira aqui mais uma vez no Instagram para convidá-lo a debater política, a se preparar, a ser um cidadão, né? A se colocar à disposição para fazer uma disputa eleitoral. Você que gosta de se reunir, você que mexe com projetos sociais, você que gosta de filantropia, enfim, você que se dedica a ajudar as pessoas, né? Você que tem sangue no olho por quando você vê injustiça. Então, enfim, todas essas questões, nós estamos te convidando para você vir conosco, né? Fazer esse debate, se preparar para a política, se preparar para a disputa eleitoral. 2022 está aí, né? Para quem gosta, quem faz esse trabalho, é bastante interessante. Portanto, a gente está te convidando a fazer esse debate. Enquanto a gente aguarda as pessoas entrarem, vamos aqui lembrando aqueles que vão assistir esse vídeo depois no IGTV ou no próprio YouTube, que nós estamos preparando a Semana Intensiva de Táticas Eleitorais, que será nos dias 31/5 a 3/6, certo? Nós vamos estar fazendo uma imersão, serão 4 dias, tá? De debates, de exposição, de como construir uma candidatura do início, né, desde o instante da decisão pessoal até a reta final. Você vai perguntar para mim, mas como se eu posso decidir assim de última hora? Não, mesmo você que já faz, você que já está há bastante tempo na estrada, você que já disputou, você que já pensou em ser político, tem algumas coisas que é necessário, de repente, às vezes, rever, né? Você pensar que você pode ter começado errado. Sempre que a gente começa sozinho, e na política eu vou dizer uma coisa para vocês, na política não tem registro de alguém ensinando você a fazer campanha. Ou você aprende sozinho, você aprende na dor, você aprende praticando, ou você não tem. Por isso eu resolvi compartilhar o meu conhecimento de campanhas eleitorais. Eu faço campanha desde 1982, e, portanto, já lá se vão quase 40 anos de política, de trabalho político, e eu quero compartilhar esse conhecimento, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas entram na política sem saber no que estão entrando. Então, eu estou me dispondo a fazer esse debate com essas pessoas, com aquelas que querem aprender, que gostam de servir as pessoas, que vêm acham que gostam de filantropia, gostam de trabalhar com comunidades, gostam de fazer campanhas. Essas pessoas, elas podem estar interessadas em saber como é que começa, quais são os riscos e aonde que a gente pode aprender, porque você não vai encontrar nenhum livro para dizer, olha, foi assim que eu ganhei essa eleição. Quero mandar um abraço para Mirlene Moreira, obrigado pela companhia. Então, essa é a minha pretensão nessas videoaulas que a gente está apresentando, e na semana de 31/5 a 3/6 nós vamos estar debatendo toda a experiência, tudo aquilo que eu aprendi ao começar, ao pegar a primeira entrevista, como é que você faz, como é que você levanta os pontos fortes e os pontos fracos do candidato, e como é que você constrói a sua candidatura até a reta final, e como é que você potencializa toda a reputação, tudo aquilo que ele tem. Eu quero dizer que eu já perdi muitas eleições. Fui derrotado em várias delas, mas isso também me ensinou a ganhar.
E eu ganhei várias eleições, né? Coordenei várias eleições vitoriosas. Mas hoje a gente estava aqui, estou aqui preparado para falar sobre a meta, como é que você escolhe na campanha, na sua campanha, a sua meta de voto, como é que você escolhe isso e para você ter o mínimo de segurança para você começar a fazer sua campanha. Como eu disse, a maioria dos candidatos, eles não se organizam, até porque não tem um estudo, não tem uma preparação e a maioria não tem quem o auxilia. Então, esse é um dos problemas, certo? Não vou falar aqui do candidato que acha que sabe tudo e que não precisa de assessoria ou de equipe, mas a grande maioria entra achando que porque é uma pessoa bem relacionada, porque ela é uma pessoa simpática, porque ela é uma pessoa que faz as outras rirem, porque ela trabalha num projeto social e atende um número expressivo de famílias. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. As pessoas, elas acham que porque elas têm uma certa audiência, que essas pessoas que ela atende, é obrigada a votar nela. E não é assim que funciona. A gente precisa ter uma grande audiência, e isso eu vou trabalhar isso do dia 31/5 a 3/6, de forma mais específica, qual a audiência necessária que a gente precisa ter para conquistar um voto. Mas vamos lá, como é que a gente faz o objetivo, como a gente estabelece uma meta para a gente alcançar essa meta? Quais são os exercícios onde a gente busca isso? Primeiro, eu vou dizer para você que você precisa saber o que é o quociente eleitoral, né? Como é que funciona o voto de legenda e como é que é eleito o candidato. No Brasil, o nosso sistema ele é proporcional, representativo e proporcional. A cada partido, agora que não é mais permitida a coligação, ele apresenta uma lista de candidatos à sociedade. Só que você não vê isso em uma lista. Mas hoje, dependendo se na sua cidade é permitido ter 10 candidatos, o partido pode lançar 15 candidatos, guardadas as proporções de gênero de 30% e 70%. Certo? A chapa completa de uma cidade que tem 10 vagas, ela pode lançar 15 candidatos. Pois bem, para esse candidato, para essa legenda ou esse partido eleger o mais votado, você precisa dividir o número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Ou seja, se sua cidade tem 120 mil votos totais, 120 mil eleitores, você vai pegar os votos válidos, lembrando que os votos válidos da majoritária, do prefeito, do governador ou do presidente, é diferente dos votos válidos do vereador, do deputado estadual ou do deputado federal. Quase sempre aumenta-se a abstenção e os votos brancos e nulos no voto proporcional. O voto que o eleitor leva mais fixado na cabeça é o voto majoritário. É estatisticamente comprovado que todo eleitor chega com voto em torno de 15%, apenas não define o voto majoritário. 85% define o voto majoritário para votar. Mas desses, apenas 50% tem o voto do proporcional. Portanto, o voto do proporcional ele é menor, o voto válido. O que é o voto válido? São os votos votados na urna, menos abstenções, menos votos nulos e votos brancos. Você tira esse voto e você divide pelo número de vagas em disputa. Bom, na nossa suposição de uma cidade de 120 mil eleitores, se votou 100 mil e se tem 10 vagas em disputa, você divide 10 por 100, você vai ter 10 mil votos o coeficiente eleitoral. Bem, toda vez que um partido atingir 10 mil votos, elege-se o mais votado, certo?
Até aqui está tudo tranquilo. Por bem, você entendeu o que é o coeficiente eleitoral, como se chega e como você pode pleitear uma vaga na sua eleição. Isso é assim no Brasil inteiro. Divide-se os votos válidos pelo número de vagas em disputa e aí você, a hora que essa legenda atingir esse coeficiente, elege um inteiro. Quando dobrar isso, elege 2. Triplicar, elege 3. Aí depois tem a sobra, que é uma outra equação que a gente não vai tocar nesse assunto. Mas a sobra é disputada por todos os partidos, mesmo aqueles que não fizeram coeficiente eleitoral, certo? Pois bem, essa é a primeira premissa. Você tem que saber o coeficiente eleitoral para você saber como é que você vai se comportar. Bem, para você fazer essa segunda análise, eu vou recorrer um pouco ao Sun Tzu, da Arte da Guerra. Se você não leu, eu aconselho que você leia, porque é um livro de cabeceira para quem quer fazer marketing e para quem quer fazer política, porque política é uma guerra. Sun Tzu diz, numa das suas dos parágrafos do livro, ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Eu vou ficar por aqui para dizer o seguinte: ele diz que você primeiro tem que conhecer você e o inimigo. Você tem que conhecer o campo de batalha. Você tem que saber aonde é que essa batalha vai se dar. Portanto, se você souber disso, se você souber como isso se comporta, você tem grandes chances. Então lá, vamos analisar a sua campanha. Como é que você analisa a sua campanha? Você tem que saber o potencial de voto que você tem. Você tem que saber quantas pessoas estão na sua campanha cristalizada, que nós vamos tratar disso, desse processo, na aula em que nós vamos estar trabalhando o princípio de Pareto. Pois bem, depois que você analisou o seu time, que você sabe quantas pessoas tem, que você está com a sua equipe montada, que você tem a sua estrutura financeira definida, que você tem a sua estrutura política organizada, você tem toda a sua estrutura de rua, tudo isso pronto, dá para você estimar quantos votos você vai ter. Pois bem, você precisa agora começar a analisar os seus adversários. Como é que você faz isso? Você tem que, ao você organizar toda a sua equipe, sua lista de contatos, sua lista de apoiadores, os formadores de opinião, advogados, empresários, lideranças sindicais, lideranças populares de associações de moradores, ONGs assistenciais, enfim, a sua equipe, você sabe aonde está seu apoio, você sabe, tem aonde ir, você tem como fazer reunião, você sabe da capacidade do seu time. E se você tiver uma equipe experiente, você tem como projetar a quantidade de votos que é possível. Eu quero dizer aqui uma coisa para você: a minha experiência em coordenação de campanha me indica que sem eu investir dinheiro, sem eu gastar dinheiro, cada pessoa ela mobiliza no máximo 5 votos. Ou seja, se eu estiver envolvido numa campanha, eu posso ter o meu voto, ganhar o voto da minha esposa. Eu costumo dizer de um filho, se você tem 3 filhos, é muito difícil você ter os 3, e de 2 amigos. Isso se eu me empenhar no meu entorno, no meu trabalho. Daí nós vamos trabalhar isso numa outra projeção para você saber quantos votos você vai ter. Pois bem, agora vamos analisar o campo do adversário. Sua relação com o partido, como é que ela está? Ela está boa? Você tem um bom acordo com a direção, você trabalhou com a direção, você discutiu, você já decidiu como é que vai ser distribuído o fundo eleitoral, você tem uma boa relação com a executiva do partido, você não falta nenhuma reunião, contribui com todas as reuniões, já fez um bom acordo? Se fez, está tudo tranquilo. O partido tem compromisso de liberar a lista de candidatos para você? Se tem, e se não tem, é bom organizar com os outros candidatos que você conhece para exigir isso, porque isso é fundamental.
Por que a lista é fundamental? Porque você pode somar o potencial de voto de cada candidato e saber quantos, ou pelo menos fazer uma projeção de quantos candidatos essa chapa é possível de eleger. Voltando àquele exercício que fizemos no início. Se é necessário 10 mil votos para eleger o primeiro, essa chapa de 15, ela vai ter que ter uma média de pelo menos 800 votos por candidato, certo? Vai dar um pouquinho mais para ter a segurança. Mas essa chapa, como é que você analisa? Já tem candidatos que já foram à urna, já foram testados, já tiveram votos? Quantos votos eles tiveram? Essa é a primeira análise. A segunda, algum individualmente tem estrutura financeira para bancar a sua campanha? Desses que nunca disputaram a eleição, é alguém que tem recursos financeiros, que tem como montar uma equipe superior à sua? Como é que isso está colocado? O partido vai tornar público essa lista? Eu espero que o seu partido faça isso, porque o partido precisa ter essa ideia e os candidatos precisam ter essa ideia, porque os 15 candidatos não serão eleitos, serão eleitos 2 ou 3 no máximo. E, portanto, você precisa estar sempre disputando a cabeça para você poder chegar a esse quantitativo de votos, certo? Bem, você fazendo essa estrutura toda, você pode analisar quem vai ser os puxadores de voto, como é que fica e tal. E é bom fazer uma análise, eu não diria pessimista, mas uma análise abaixo da perspectiva. Se você acha que o Zezinho vai ter 500 votos, coloca só 100 para ele. Se você acha que o doutor, que é médico, vai ter 2.000 votos, coloque só 1.000 para ele. Porque quase sempre a gente erra nessas projeções. Eu dar boa noite para o meu amigo William Xavier, triplo diamante da Rinode, que está nos acompanhando lá de Assunción, Paraguai. Mandar um abraço para a Silene também aqui no Santa Luzia, que está nos acompanhando. Obrigado pela companhia. Portanto, gente, é bom a gente fazer essa análise puxando para baixo a capacidade de votação dos candidatos, porque assim você tem mais chance de se aproximar do resultado. Quase sempre, os candidatos, eles acham que vai ter muito mais votos do que é possível. Aí é necessário que a sua equipe puxe ele para baixo, né, para poder fazer uma análise mais perto da realidade. Mandar um abraço também para o Ronildo da Cruz, irmão do vereador Guerreiro em Campo Grande. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Mandar aqui um aceno para vocês. Portanto, gente, essas são as tarefas que você faz para você analisar o seu potencial com o potencial dos adversários. Feito isso, você já fez uma análise de quantos votos você precisa. Você analisa aquilo, você analisa o seu exército, a sua tropa, né? Você analisa as suas condições e depois a condição dos adversários. Assim você tem condição de estabelecer uma meta razoável para você ser o primeiro ou o segundo mais votado, eu diria, na chapa, para você poder ter o mínimo de condição de disputar a eleição. Porque eleição, ela é uma questão científica. Eu já disse no início aqui que você não vai encontrar nenhum livro a experiência de alguém dizendo foi assim que eu me elegi. Você vai encontrar livro de autoajuda, você vai encontrar livro de marketing, mas ninguém vai dizer para você foi assim que eu ganhei a eleição. Eu insisto, né, nós estamos fazendo no dia 31/5, a 3/6, a semana intensiva de táticas eleitorais, que eu vou compartilhar todo o conhecimento que eu tenho das organizações de campanha, das coordenações de campanha que eu já fiz.
e eu fiz mais de 20. Tenho grande experiência nisso e quero compartilhar com vocês, tá certo? Quero lembrar vocês que esse vídeo vai ficar disponível no IGTV e vai também para o YouTube, tá certo? A gente vai publicar no YouTube e os interessados em dar uma repassada nesse bate-papo, nessa explanação, nessa rápida aula, pode ir no IGTV ou no YouTube. Os dois canais é Mariano Cabreira, aliás, me sigam no Instagram, por favor, e no YouTube, Mariano Cabreira. Se inscrevam, acione o sininho para vocês receberem notificação de todas as vezes que a gente estiver online ou que a gente postar um vídeo. Pois bem, gente, nós estamos preparando, esse é um aperitivo do que vai acontecer na semana de 31 do 5 a 3 do 6, são 4 dias de imersão total. Nós vamos discutir como é que se inicia uma campanha, por que é que as campanhas, a maioria das campanhas dão errada, né? Vamos trabalhar um pouco como aqueles que são profissionais, que querem trabalhar com campanha política também, como você analisar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, enfim, como você faz uma análise SWOT das campanhas. Vamos trabalhar o princípio de Pareto, como você aplica o princípio de Pareto na campanha. Eu vou estar começando isso na semana que vem, trazendo aqui um pouquinho, um aperitivo da aplicação do princípio de Pareto, mas não se esqueça que na sexta-feira a gente vai estar de novo ao vivo pelo YouTube, tratando desse assunto de como você estabelecer o limite ou estabelecer a meta para você buscar a sua eleição, certo? A campanha ela tem que ser profissionalizada. Campanha é profissional. Não adianta que com amadorismo você não ganhe a eleição. Você pode entrar uma vez e errar, 2 vezes errar, 3 vezes errar, enquanto você não se profissionalizar. Enquanto você não mudar sua crença, enquanto você não sair da condição de eleitor para a condição de candidato, você não mudar seu mindset, você não chega, você não vence uma eleição. Isso é tranquilo, certo? Eu quero agradecer a companhia de vocês, desejar uma boa noite a todos e espero contar com vocês no dia 31 do 5 a 3 do 6, na nossa semana intensiva de táticas eleitorais, tá certo? Um beijo no coração, um abraço e até sexta-feira no canal do YouTube, discutindo novamente as metas necessárias para você conquistar o seu mandato.